Carga pesada César no escolar de bateria. A turma do trecho que já chegaram no escolar de bateria aí, ó, só trocar a bateria aqui com ele. Hoje vocês já estão vendo na internet esse vídeo aí. Não vai. Hã? Uma peladeira da minha bateria. Vamos ter que ir lá na Zé. Vamos lá na Zé. Aqui, ó. Mostra ali. Tem bastante. Tem o chefe aqui, ó. Falar do mestre Juju. Carnaval. Sim. E a gente vai crescer aí. Vou botar lá pra galera ver a oficina aí. Vou. E tem que ser coisinhas.